Os astecas foram a mais importante civilização mesoamericana e uma das principais civilizações pré-colombianas. Construíram sua capital em meados do século XIV e tinham uma cultura rica, que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica, tais como os toltecas e os inovadores maias. Sua sociedade era hierarquizada, cada qual possuindo seu papel específico. Após travar guerras contra outros povos, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Além disso, sobreviviam da agricultura, além de realizar comércio com outras civilizações e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Dominou a região do atual México durante séculos, mostrando sua força por meio, principalmente, das enormes pirâmides que construíam. Pirâmides tão fascinantes quanto aquelas encontradas no Egito. No entanto, os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis, aliados com outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlan, capital da civilização. Há alguns anos, arqueólogos encontraram um antigo templo asteca de maneira totalmente inusitada, e o achado revelou uma verdade incrível sobre esse povo. Quer saber um pouco mais sobre essa descoberta? Então, fica ligado no vídeo de hoje. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal Mundo Desconhecido. Os terremotos são conhecidos pelo seu grande poder de destruição. Mas um recente tremor no México teve um resultado surpreendente. Arqueólogos acabaram encontrando um templo oculto no interior de uma pirâmide que estava escondido por muito tempo. No dia 19 de setembro de 2017, o terremoto de magnitude 7,1 sacudiu o centro do México, pouco depois de outro terremoto de magnitude 8,1 que tinha ocorrido 12 dias antes. O segundo terremoto foi responsável pela morte de mais de 360 pessoas e danificou várias estruturas em toda a região, incluindo uma pirâmide no sítio arqueológico de Teopanzolco, que fica a cerca de 70 quilômetros ao sul da cidade do México. Numa entrevista, Isabel Campos Goenaga, diretora do Instituto Nacional de Antropologia e História em Morelos, explicou que as equipes estavam trabalhando na consolidação e na restauração da edificação principal do sítio de Teopanzolco, que sofreu graves danos com o terremoto. Para reforçar o núcleo da pirâmide, os operários escavaram poços de sondagem para analisar o interior da estrutura e acabaram descobrindo um templo escondido. Apesar de toda a destruição que causou o terremoto, ele nos trouxe um resultado positivo, que foi a importante descoberta desta estrutura que vai alterar a datação deste sítio arqueológico, afirmou Isabel. Quando os arqueólogos usaram um radar para avaliar a extensão dos danos na pirâmide, que segundo datações pertence ao século VIII, descobriram um templo ainda mais antigo escondido dentro da própria pirâmide. Segundo apontou o centro de notícias da BBC, acredita-se que a ruína escondida tenha mais de 800 anos e tenha sido muito usada pelo povo asteca no passado. Arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México disseram em declarações à BBC que o templo foi provavelmente construído em 1150 pelos Tlahuica, povo da cultura asteca. A estrutura media cerca de 6 metros de comprimento e 4 de largura, sendo que estavam preservados no seu interior fragmentos de cerâmica e um queimador de incenso. Teopanzolco é um dos sítios arqueológicos mais importantes dos Tlahuicas, povo que prosperou no altiplano mexicano até ser conquistado pelos astecas no século XV. Bárbara Konieczna, que liderou os trabalhos de restauração ao lado de Georgia Bravo Lopes, ambas do INAH, explicou que foram descobertos muros do templo e restos de uma pilastra que sustentava o teto.
Aparentemente foi a primeira etapa construtiva da pirâmide, erguida entre os anos 1150 e 1200 e que serviu de base para a pirâmide atual. Durante o terremoto, os tremores causaram um colapso parcial na estrutura central da pirâmide, afetando 2 templos conhecidos. Um, que foi dedicado ao deus da chuva asteca, Tlaloc, e outro, honrando o deus que simbolizava a guerra. Segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, o templo recém-descoberto é muito semelhante aos outros templos da pirâmide, possuindo paredes de estuque, uma fachada construída com pedras alongadas e com os restos de um pilar que provavelmente suportava o telhado do templo. O templo secreto é até os dias de hoje a estrutura mais antiga da pirâmide. Mas com isso as controvérsias surgiram. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que foi feito em algum momento durante o século VIII, outros pensam que ele está ali ainda antes do século VII. E algo parecido já havia acontecido tempos antes no México. E por coincidência ou não, envolvendo o mesmo povo e o mesmo tipo de construção antiga. Há 34 anos, um terremoto fez com que um hotel desmoronasse no centro da cidade do México. Apesar de todo o susto, o colapso revelou uma surpresa. Abaixo da estrutura estavam as ruínas de um templo e um campo esportivo do século XV. Na época, pouco se sabia, mas aquele templo e suas acomodações faziam parte do território de uma cidade que um dia foi Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Inclusive, acredita-se que essa cidade-estado tenha sido uma das mais desenvolvidas da história da humanidade, com avançada infraestrutura e áreas residenciais bem organizadas. Com a forma de um semicírculo e uma base retangular, o templo tem cerca de 34 metros de comprimento e 4 de altura. Ali, eram feitas oferendas para o deus azteca do vento, em troca de boas colheitas e sucesso, algo importante dentro da sociedade azteca. De acordo com a mitologia, a divindade controlava as direções do vento e tinha a capacidade de mudar as estações, além de trazer amor para a humanidade. Já o campo foi o centro de várias atividades e competições entre os astecas. Acredita-se que uma delas, realizada em 1528, tenha sido assistida pelo espanhol Hernán Cortés, que veio a conquistar o Império Azteca tempos depois. Mas isso é um assunto mais para frente nesse vídeo. Além do que é tradicional, arqueólogos encontraram outros artefatos. Em um poço, os responsáveis pela escavação encontraram 32 ossos de humanos. A descoberta para a qual estamos olhando nos dá a chance de mergulharmos no esplendor da cidade pré-hispânica de Tenochtitlan, disse a ministra da Cultura, Maria Cristina Garcia. O trabalho de escavação demorou 7 anos para ser concluído e diversas cavidades foram descobertas no templo. No entanto, mesmo que muitos anos tenham se passado desde aquele terremoto, os itens encontrados em seu interior ainda não foram completamente revelados. Mas a descoberta em si, porém, pode revelar muitos detalhes sobre o extinto povo azteca. Os astecas faziam parte dos povos mexicas, que se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século VIII d.C. Dizem que os astecas migraram de uma região lendária chamada Aztlán, que supostamente ficava no norte ou noroeste do México até a região central do país. Um marco importante da história sobre as origens dos astecas é a fundação de sua capital, a cidade de Tenochtitlan, em 1325. Os astecas estabeleceram-se na região de Tenochtitlan a partir da construção de um templo, o primeiro de muitos que viriam. A escolha do local para o estabelecimento dos astecas aconteceu a partir de uma determinação de sacerdotes do povo que avistaram um presságio, o que acreditaram ter sido um sinal enviado pelos deuses. Com a fundação e o crescimento de Tenochtitlan, os astecas desenvolveram relações comerciais com as grandes cidades vizinhas. Eles tinham também uma notável força militar, além de terem realizado aliança com outras grandes cidades da região. A partir daí, a evolução do povo asteca se tornou iminente. Pensando em obter mais poder, surgiu nesse momento uma aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan,
a qual ficou conhecida como Tríplice Aliança. Inicialmente, os astecas estavam submetidos à influência de um povo que vivia na cidade dos tepanecas, outra civilização mesoamericana, pagando-lhe impostos. Mas por volta de 1430, no entanto, as forças da Tríplice Aliança guerrearam contra os tepanecas, o que resultou na vitória dos astecas. Depois da conquista das terras tepanecas, os astecas enriqueceram-se consideravelmente. Por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região. Assim, iniciaram um processo de expansão territorial, conquistando territórios pertencentes a diversos outros povos. Mas, por conta disso, hoje existem apenas ruínas no local onde antes florescia a enorme civilização dos astecas. Todas as outras riquezas foram levadas pelos espanhóis durante a conquista. No entanto, mesmo em silêncio, as ruínas de pirâmides e de outros monumentos que ainda existem sobre o solo do México demonstram a grandeza dos antigos astecas.